Olá, bom dia. Vamos então retomar a nossa leitura dessa obra tão maravilhosa que chama-se Diário de Santa Faustina, a Misericórdia Divina na minha alma. Paramos então no parágrafo 400, vamos dar prosseguimento então no 401. Mas antes, porém, vamos fazer a nossa oração, né? Pedindo a intercessão de Santa Faustina, pedindo as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia, rogando também a Padre Pio de Pietrelcina e Madre Teresa de Calcutá, bem como todos os santos e anjos, e Nossa Senhora Virgem Maria, advogada nossa, para que todos intercedam e abençoem as nossas vidas e pelas almas do purgatório e por todos os inocentes vítimas do conflito no Oriente Médio. Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vamos lá então. Diário da Santa Faustina, caderno 1, página 135, parágrafo 401. Eu passei esses dias em casa em grande companhia, porque todos queriam encontrar-se comigo e trocar ao menos algumas palavras. Algumas vezes eu contava até 25 pessoas. Estavam interessados nas minhas narrações das vidas dos santos. Parecia-me que nossa casa era verdadeiramente uma casa de Deus, porque todas as noites falava-se apenas de Deus. Quando estava cansada de falar e desejosa de solidão e de silêncio, eu saía sem ser notado, à noite, para o pomar, a fim de conversar a sós com Deus. Assim, mesmo não conseguia fazê-lo, porque logo vinham meus irmãos e irmãs. Levavam-me para dentro e novamente era obrigado a falar, com tantos olhares fixos em mim. Mas eu conseguia uma forma de descanso. Pedi a meus irmãos que cantassem alguma coisa para mim, pois tinham lindas vozes e, além disso, um deles tocava violino e outro bandolim. Assim, durante esse tempo, pude entregar-me à oração interior, sem evitar a companhia deles.
Custava-me muito ainda beijar as crianças. As mulheres, minhas conhecidas, vinham com seus filhos e pediam que eu os tomasse, ao menos por um instante, nos meus braços e os beijasse. Viam nisso uma grande graça, e para mim isso era uma oportunidade para me exercitar na virtude. Porque muitas estavam bastante sujas, mas, para me superar e não demonstrar repulsa, aquela criança suja eu beijava 2 vezes. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, dizendo: irmã, pegue-a só por um momento nos seus braços. A natureza sentia repulsa, mas, sem me importar com nada, peguei a criança nos meus braços e beijei 2 vezes nos olhos purulentos, pedindo a Deus que ela melhorasse. Tinha muitas oportunidades para me exercitar na virtude. Eu ouvi as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus, e em absoluto não me admirava da situação deles. Fiquei imensamente preocupada por não poder encontrar-me com 2 das minhas irmãs. Senti interiormente o grande perigo em que se encontravam suas almas. A dor me apertou o coração só de pensar nelas. Quando uma vez eu me sentia muito próximo de Deus, pedi com fervor ao Senhor a graça para elas. E respondeu-me o Senhor: concedo-lhes não apenas as graças necessárias, mas também graças especiais. Compreendi que o Senhor as chamaria para uma união mais estreita com Ele. Alegro-me imensamente, porque um amor tão grande reina em nossa família. Quando me despedi dos meus pais e lhes pedi a bênção, senti a força da graça de Deus que desceu na minha alma. Meu pai, minha mãe e minha madrinha me abençoaram entre lágrimas e desejando-me a maior fidelidade à graça de Deus. Pediam que nunca me esquecesse dos muitos dons que Deus me havia concedido, chamando-me para a vida religiosa. Pediam as minhas orações. Apesar de todos chorarem, eu não derramei uma lágrima sequer. Procurava ser corajosa e consolava-os a todos como podia, lembrando-lhes o céu, dizendo que lá já não haverá separação. Estácio levou-me até o ônibus. Eu lhe dizia quanto Deus ama as almas puras. Garantia-lhe que Deus estava satisfeito com ele. Quando lhe falei da bondade de Deus e de como Ele pensa em nós, começou a chorar como uma criança. Chorar como uma criancinha. E eu não me admirava, porque é uma almazinha pura que, portanto, facilmente conhece a Deus. Quando me sentei no carro, dei largas ao coração e igualmente comecei a chorar de alegria como uma criança, por Deus conceder tantas graças à nossa família, e mergulhei numa oração de ação de graças. À noite já me encontrava em Varsóvia. Primeiro cumprimentei o senhor da casa e depois toda a comunidade. Antes de ir descansar, fui fazer uma visita ao Senhor para lhe dar boa noite e pedir perdão por ter conversado com ele tão pouco durante minha estada em casa. Então ouvi uma voz
na alma. Estou muito satisfeito por não teres falado comigo, mas por teres dado a conhecer as almas a minha bondade e por teres despertado nelas o amor para comigo. A Madre Superiora disse-me: amanhã iremos ambas a Josefneck e a irmã terá a oportunidade de conversar com o Padre Geral. Fiquei muito feliz com isso. A Madre Geral é sempre aquela mesma cheia de bondade, de paz e do Espírito de Deus. Tive uma longa conversa com ela. Fomos juntas para a oração do meio-dia. Foi cantada a ladainha ao Dulcíssimo Coração de Jesus. Nosso Senhor estava exposto no ostensório. Em seguida, viu o menino Jesus que saiu da hóstia e veio repousar nos meus braços. Isso durante um breve instante. Uma felicidade imensa inundava minha alma. O menino Jesus tinha a mesma aparência de quando tínhamos entrado na capelinha com a Madre Superiora, minha antiga mestra, Maria Josefa. No dia seguinte, encontrava-me já na minha querida Vilnius. Oh, como me sentia feliz por já haver regressado ao nosso convento. Eu tinha a impressão de haver ingressado na vida religiosa pela segunda vez. Sentia-me imensamente feliz com a calma e o silêncio, que tão facilmente fazem a alma mergulhar em Deus, já que todos ajudam nisso e ninguém perturba. Parágrafo 408, Quaresma. Quando me concentro na paixão do Senhor, frequentemente vejo Nosso Senhor na adoração. Da seguinte maneira: após a flagelação, os carrascos levaram-no e tiraram-lhe as vestes, que já se tinham colado às feridas. Ao tirarem suas vestes, renovaram-se as suas chagas. Em seguida, cobriram o Senhor com um manto de púrpura, sujo e rasgado, jogando-o sobre as chagas renovadas. Esse manto apenas em alguns pontos atingia os joelhos. Mandaram então que o Senhor se sentasse num tronco. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram-no na sua cabeça, pondo-lhe ainda um caniço nas suas mãos e zombando dele. Inclinavam-se diante dele como diante de um rei, cuspiam no seu rosto, enquanto uns pegavam o caniço e lhe batiam na cabeça. Outros infligiam-lhe dores esbofeteando-o ou cobrindo-lhe o rosto, dando-lhe murros. Jesus suportava tudo em silêncio. Quem compreenderá a sua dor? Jesus olhava para o chão e eu senti o que então estava acontecendo no Dulcíssimo Coração de Jesus. Que toda a alma reflita sobre o que Jesus sofreu nesse momento. Rivalizavam uns com os outros em insultos ao Senhor. Eu ficava refletindo de onde vinha tanta maldade no homem. E, no entanto, é o pecado que causa isso. Encontrou-se o amor com o pecado. Quando me encontrava em certa igreja com uma das irmãs, assistindo à Santa Missa, senti a grandeza e majestade de Deus. Senti que esse santuário estava impregnado de Deus. A sua majestade me envolvia e, embora me atemorizasse, enchia-me de paz e alegria. Conheci que nada pode resistir à sua vontade. Oh,
Se todas as almas soubessem quem reside nos nossos santuários, não haveria tantas ofensas e tanto desrespeito nesses lugares santos. O amor eterno e inconcebível, ó amor eterno e inconcebível, peço-vos uma graça, iluminai a minha mente com a luz do alto, dai-me a conhecer e apreciar todas as coisas de acordo com seu valor real. Tenho a maior alegria na minha alma quando conheço a verdade. Muitas vezes, durante a Santa Missa, vejo o Senhor na minha alma, sinto a sua presença, que me envolve toda. Sinto o seu olhar divino, converso muito com Ele, sem dizer uma palavra. Sei o que deseja o seu divino coração e sempre faço o que mais lhe agrada. Amo-o até a loucura e sinto que sou amada por Deus. Nesses momentos, quando me encontro interiormente com Deus, sinto-me tão feliz que não sei expressá-lo. São momentos breves, porque a alma não o suportaria por mais tempo. Teria que ocorrer a separação do corpo. Embora esses momentos sejam muito breves, a sua força que se comunica à alma permanece por muito tempo. Sem o mínimo esforço, sinto um profundo recolhimento, que então toma conta de mim e não diminui, ainda que eu converse com as pessoas, nem me prejudica no cumprimento das obrigações. Sinto a sua presença permanente, sem nenhum esforço da alma. Sinto que estou unida com Deus tão intimamente como uma gota de água se une com um imenso oceano. Na quinta-feira passada, senti essa graça. Ao final das orações, que durou excepcionalmente muito tempo, durante toda a Santa Missa, de tal maneira que eu pensei que ia morrer de felicidade. Nesses momentos, conheço melhor a Deus e seus atributos. E também conheço melhor a mim e a minha miséria, e fico admirada por Deus se rebaixar tanto até a uma alma tão miserável como a minha. Após a Santa Missa, senti-me todo mergulhada em Deus, consciente de cada olhar seu no fundo do meu coração. Perto do meio-dia, entrei por um momento na capela e novamente a força da graça atingiu o meu coração, enquanto permanecia em recolhimento. Satanás pegou um vaso de flores e com raiva o jogou no chão com toda a força. Vi toda a sua cólera e inveja. Ninguém estava na capela, por isso interrompi a oração. Recolhi os pedaços do vaso quebrado e coloquei as flores no outro vaso. Queria colocá-lo depressa no seu lugar, antes que alguém entrasse na capela. Mas não foi possível, porque logo entraram a Madre Superiora, a Irmã Sacristã e outras irmãs. A Madre Superiora ficou admirada vendo-me mexer em alguma coisa no altar e o vaso caído. A Irmã Sacristã mostrou o seu aborrecimento e eu procurei não me explicar nem me desculpar. Ao anoitecer, porém, eu me sentia muito cansado, incapaz de fazer a hora santa, e pedi autorização à Madre Superiora para ir deitar-me mais cedo. Assim que me deitei, logo adormeci, mas pelas 11 horas, Satanás sacudiu a minha cama. Acordei em seguida e tranquilamente comecei a rezar ao meu anjo da guarda. Então, vi as almas do purgatório fazendo penitência. Tinham o aspecto de sombras e entre elas vi muitos demônios. Um deles procurava me incomodar. Jogava-se em forma de um gato na minha cama e nos meus pés, e era tão pesado como se fossem várias arrombas.
Durante todo aquele tempo, eu rezava o terço. E foi só ao amanhecer que essas figuras desapareceram e pude adormecer. De manhã, quando vim à capela, ouvi na alma a voz: estás unida comigo. Nada temas, mas fica sabendo, minha filha, que Satanás te odeia. Embora ele tenha ódio a toda a alma, sente um ódio especial contra ti, porque arrancaste muitas almas do seu domínio. Parágrafo 413, Quinta-feira Santa, 18 de abril de 1935. Esta manhã ouvi as seguintes palavras: a partir de hoje até a Páscoa não sentirás a minha presença, mas a tua alma ficará cheia de grande saudade. E imediatamente uma grande saudade inundou a minha alma. Experimentava a separação do amado Jesus. E quando veio o momento de receber a Santa Comunhão, vi no cálice, em cada hóstia, a face sofredora de Nosso Senhor. Desde esse momento, senti no meu coração uma saudade ainda maior. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, quando entrei na capela, ouvi estas palavras: desejo que a imagem seja venerada publicamente. Então vi Jesus agonizando na cruz em grandes dores, e do seu coração saindo os mesmos 2 raios, tal como na imagem. Sábado, durante as vésperas, vi Nosso Senhor brilhando como o sol, vestido de branco, e ele me disse: alegre-se o teu coração. Logo inundou-me uma grande alegria e transpassou-me a presença de Deus, que é um tesouro indizível para a alma. Quando a imagem foi exposta, vi o braço de Jesus fazendo um movimento, traçando um grande sinal da cruz. Nesse mesmo dia, à noite, quando me deitei na cama, vi como essa imagem pairava sobre uma cidade, e essa cidade estava coberta de fios e de redes. À medida que Jesus ia passando, cortava todas essas redes e, no fim, traçou um grande sinal da cruz e desapareceu. Foi então que me vi cercada por uma multidão de figuras raivosas e inflamadas de grande ódio para comigo. De suas bocas saíam diversas ameaças, mas nenhuma delas me atingiu. Em seguida, desapareceu essa aparição, mas por muito tempo não pude conciliar o sono. Parágrafo 417, 26 de abril de 1935. Na sexta-feira, quando estava em Ostra Brahma, durante as solenidades em que a imagem foi exposta, assisti ao sermão que foi pronunciado por meu confessor. O sermão tratava da misericórdia de Deus. Era a primeira coisa que Jesus já há tanto tempo tinha exigido. Quando começou a falar sobre a grande misericórdia do Senhor, a imagem tornou-se viva e os raios atingiam os corações das pessoas ali reunidas, embora não na mesma medida. Uns recebiam mais, outros menos. Uma grande alegria inundou a minha alma ao ver a graça de Deus. Então, ouvi estas palavras: Tu és testemunha da minha misericórdia e ficarás pelos séculos diante do meu trono como testemunha viva da minha misericórdia. Quando terminou o sermão, não esperei pelo final da cerimônia, porque tinha pressa de regressar a casa. Mas mal havia dado alguns passos,
surgiu diante de mim uma multidão de demônios que me ameaçavam com suplícios terríveis e podiam ouvir-se vozes. Ela nos roubou tudo aquilo que conseguimos com o trabalho de tantos anos. Quando lhes perguntei de onde vindes em tão grande número, responderam-me essas figuras maldosas: dos corações dos homens. Não nos atormentes. Vendo o seu terrível ódio para comigo, pedi ajuda do anjo da guarda e imediatamente surgiu diante de mim a clara e luminosa figura do anjo da guarda, que me disse: não tenhas medo, esposa do meu Senhor. Esses espíritos não te poderão fazer mal sem a permissão dele. Imediatamente desapareceram os espíritos malignos, e o fiel anjo da guarda me acompanhou de maneira visível até a casa. Seu olhar era modesto e tranquilo, e de sua fronte brotava um raio de fogo. Ó Jesus, eu desejaria trabalhar, ser atormentado e sofrer a vida toda por esse único momento em que vi a vossa glória. Senhor, e o proveito das almas. Parágrafo 420, domingo, 28 de abril de 1935. Dominica in Albis, ou Festa da Misericórdia do Senhor. Encerramento do Jubileu da Redenção. Quando fomos para essa solenidade, o meu coração pulsava de alegria por essas duas solenidades estarem tão estreitamente unidas. Pedi a Deus misericórdia para as almas pecadoras. Quando estava terminando a celebração e o sacerdote segurou o Santíssimo Sacramento para dar a bênção, vi Jesus tal como está pintado na imagem. O Senhor deu a sua bênção e os dois raios espalharam-se pelo mundo inteiro. Então, vi uma claridade impenetrável sob a forma de uma casa de cristal, tecida de ondas de claridade inacessível a qualquer criatura ou espírito. A essa claridade conduziam 3 portas. Nesse momento, Jesus, como aparece na imagem, entrou nessa claridade, pela segunda porta no interior da unidade. É a unidade trina, que é inconcebível, que é o infinito. Então ouvi a voz: essa festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia e está aprovada nas profundezas da minha compaixão. Toda alma que crê e confia na minha misericórdia irá alcançá-la. Eu me alegrava imensamente com a bondade e a grandeza do meu Deus. Parágrafo 421, 29 de abril de 1935. Na véspera da exposição dessa imagem, fui visitar com a Madre Superiora o nosso confessor. Quando a conversa recaiu sobre a imagem, o confessor pediu que alguma das irmãs ajudasse a fazer as grinaldas. A Madre Superiora respondeu: a irmã Faustina ajudará. Fiquei imensamente feliz com isso. Quando voltamos para casa, comecei logo a preparar ramos verdes e a juntá-los com a ajuda de uma das educandas. Ajudou-nos também uma outra pessoa que trabalha na igreja. Às 7 horas da noite estava tudo pronto e a imagem já estava pendurada. Contudo, algumas senhoras repararam na minha presença.
pois com certeza eu mais atrapalhava do que ajudava. No dia seguinte, perguntaram às irmãs: que bonita imagem é aquela e que significado tem? Certamente as irmãs devem saber, porque ontem uma das irmãs a estava enfeitando. As irmãs ficaram muito admiradas, visto que não sabiam de nada. Todas também queriam ver a imagem. Logo suspeitaram de mim e diziam: a irmã Faustina certamente deve saber de tudo. Quando começaram a me perguntar, eu me calava, visto que não podia dizer a verdade. O meu silêncio era motivo para a maior curiosidade delas. Dobrei a minha vigilância para não mentir nem dizer a verdade, porque não tinha permissão para isso. Em face disso, começaram a manifestar-me descontentamento e censuravam-me abertamente, dizendo: como é possível que pessoas estranhas saibam sobre isso e nós nada? Começaram diversos julgamentos a meu respeito. Sofri muito por 3 dias, mas uma estranha força entrava na minha alma. Alegro-me por poder sofrer por Deus e pelas almas que conseguiram sua misericórdia nestes dias. Vendo tantas almas que nestes dias conseguiram a misericórdia de Deus, nem me importo com as dificuldades e os sofrimentos, por maiores que sejam, e ainda que tivessem que durar até o fim do mundo, visto que eles têm um fim, e as almas que assim se converteram estão salvas dos suplícios eternos. Senti uma grande alegria vendo outros voltando à fonte da felicidade, ao seio da misericórdia de Deus. Ao considerar o trabalho e a dedicação do padre Dr. Sopóquico nesta questão, eu admirava a sua paciência e humildade. Tudo isso custava muito, não apenas dificuldades e diversos dissabores, mas também muito dinheiro. E, no entanto, o padre Dr. Sopóquico cobriu todos os gastos. Noto que a providência divina o havia preparado para cumprir esta obra da misericórdia antes que eu pedisse isso a Deus. Oh, como são admiráveis os vossos caminhos, ó meu Deus, e como são felizes as almas que seguem o chamado da graça de Deus. Portudo, a minha alma louva ao Senhor e glorifica a sua misericórdia, porque sua bondade não tem fim. Tudo passará, mas a sua misericórdia é sem limites e sem fim. E embora a maldade chegue ao seu limite, na misericórdia não há medida. Ó meu Deus, até nos castigos que infliges à terra, eu reconheço o abismo da vossa misericórdia, porque, castigando-nos aqui na terra, vós nos livrais do castigo eterno. Alegrai-vos todas as criaturas, porque estáis mais próximas de Deus na sua infinita misericórdia do que o bebê junto ao coração de sua mãe. Ó Deus, sois a própria compaixão, mesmo para os maiores pecadores, quando sinceramente fazem penitência. E quanto maior o pecador, tanto maior direito tem a misericórdia de Deus. Em certo momento, 12 de abril de 1935, à noite, mal me tinha deitado na cama, logo adormeci, mas assim como adormeci, mais depressa ainda fui acordado. Veio visitar-me uma pequena criança e acordou-me. Pelo aspecto, essa criança parecia ter 1 ano de idade. Admirei-me que falasse tão bem, pois crianças nessa idade não falam.
ou falam muito confusamente. Era indescritivelmente bela, semelhante ao menino Jesus. E disse-me estas palavras: olha para o céu. E quando olhei, vi estrelas brilhantes e a lua. Então perguntou-me essa criança: estás vendo a lua e as estrelas? Respondi que estava vendo, e ela me respondeu com estas palavras: essas estrelas são algumas dos fiéis cristãos, são as almas dos fiéis cristãos. E a lua representa as almas religiosas. Repara que grande diferença de luz existe entre a lua e as estrelas. Assim também no céu há uma grande diferença entre a alma religiosa e a de um fiel cristão. E disse-me mais: a verdadeira grandeza está no amor a Deus e na humildade. Então, vi certas almas que se separou do corpo em terríveis tormentos. Ó Jesus, quando começo a escrever isto, tremo todo, vendo os horrores que testemunham contra essa alma. Vi quando saíam de um abismo lamacento almas de pequenas crianças e de outras maiores, de uns 9 anos. Eram repugnantes e abomináveis, semelhantes aos mais horríveis monstros, a cadáveres em decomposição. Mas esses defuntos estavam vivos e testemunhavam em alta voz contra essa alma que estava agonizando. E a alma que via agonizando era uma alma cheia de honras e aplausos do mundo, cujo fim é o vazio e o pecado. Por fim, surgiu uma mulher, como que segurando as lágrimas no seu avental, e que também testemunhava muito contra essa alma. A hora tremenda na qual somos obrigados a rever todos os nossos atos em toda nudez e miséria. Não se perde nenhum deles e nos acompanharão fielmente ao juízo de Deus. Não encontro palavras nem comparações para expressar coisas tão terríveis, e embora me pareça que essa alma não está condenada, seus tormentos em nada se diferenciam dos tormentos do inferno. Existe apenas a diferença de que um dia terminarão. Um pouco depois, vi novamente aquela criança que me tinha acordado. Era extremamente bela e disse-me estas palavras: a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade. Perguntei a essa criança: de onde sabes que a verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade? Pois só os teólogos conhecem coisas assim, e tu nem sequer estudaste o catecismo. Como podes saber disso? E ela me respondeu: sei e conheço todas as coisas. E nesse momento desapareceu. Já não consegui dormir mais. A minha mente estava cansada com tudo que vira e comecei a refletir sobre tudo aquilo. Ó almas humanas, quão tarde reconhecereis a verdade. Ó abismo da misericórdia divina, derramai-vos quanto antes sobre o mundo inteiro, de acordo com o que vós mesmo dissestes. Parágrafo 429, mês 5, ano de 1935. Em certo momento, quando percebi os grandes planos de Deus a meu respeito, assustei-me com a sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los.
comecei a evitar interiormente conversas com ele, substituindo esse tempo pela oração oral. Eu fazia isso por humildade, mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade, mas de uma grande tentação de Satanás. Quando, certo dia, em vez de oração interior, comecei a ler um livro espiritual, ouvi na alma, clara e fortemente, estas palavras: prepararás o mundo para a minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras e, embora fingisse que não as tivesse ouvido, compreendi-as bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando por fim, cansada por essa luta de amor a Deus e pela contínua escusa de que sou incapaz de cumprir essa missão, queria sair da capela. Uma força me deteve, senti-me subjugada. Então, ouvi estas palavras: pretendes sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, porque estou em toda a parte. Por ti mesma nada conseguirás fazer, mas comigo tudo podes. Quando, durante a semana, fui ter com meu confessor e lhe desvendei o estado de minha alma e, em particular, o fato de estar evitando o diálogo interior com Deus, recebi a resposta de que não devo esquivar-me do diálogo interior com Deus, mas prestar atenção às palavras que me diz. Bom, vamos parar hoje por aqui. Continuamos no próximo vídeo de leitura. Então, eu parei, o último parágrafo lido foi o 430, página 143. Bem, a você que acompanhou e que acompanha essa leitura, eu agradeço muito de coração, muito obrigado, porque você está comigo não apenas numa leitura, você está comigo numa oração. Ao ler essa obra, eu vejo o quanto é importante a oração, principalmente para as almas do purgatório, e o quanto é grande a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus. Então, ao ler essa obra, é como se estivéssemos fazendo uma oração, e é assim que eu sinto. Então, todos os dias, quando eu leio um pedacinho, um pouquinho dessa obra, eu sinto que eu estou orando para as almas do purgatório, orando pelas vítimas que sofrem, pelas vítimas inocentes que foram assassinadas no conflito do Oriente Médio, na guerra, na faixa de Gaza, contra Jerusalém. E isso me deixa um pouco em paz, né? Eu me sinto como se estivesse fazendo um pouquinho do que todos nós deveríamos fazer: rezar, reconhecer a misericórdia de Deus, o seu amor por nós, o tanto e quanto ele sofreu hoje nesse capítulo, né? Ao ler, eu falo capítulo, mas ao ler o quanto ele sofreu, né? Nas mãos dos romanos no momento da sua paixão. Apesar da gente conhecer a história, né? É difícil a gente mensurar essa dor. Então, como eu disse,
É o mínimo que eu acho que nós podemos fazer, é rezar. Né? Mal não faz, muito pelo contrário. E acredito que agrada a Deus. Então, agradeço. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Nossa Senhora Virgem Maria, que São José, que Santa Faustina, que Madre Teresa de Calcutá, que Padre Pio de Pietrelcina, que todos os santos e anjos possam, nesse momento, abençoar você, abençoar sua família, abençoar seus amigos, como da mesma forma me abençoar a minha família, abençoar os meus amigos, abençoar os povos do Oriente Médio para que encontrem a paz. E o mundo inteiro. Que possa, Senhor Jesus, nossa Santíssima Trindade, expurgar da face da terra o mal que hoje impera. E que os corações dos homens, que dele possa brotar mais amor, mais tolerância, mais compreensão. Até mesmo para as futuras gerações, que eles possam encontrar um mundo melhor, sem tanta maldade, e que não sofram tanto. Então, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe, até a próxima. Beijo no coração.